Bom dia a todos e um bom dia super especial para todos os pais, porque amanhã comemora-se o Dia dos Pais. Devido a essa pandemia, muitos não poderão dar aquele abraço no seu pai. Mas olha só, uma ligação, uma chamada de vídeo fará toda a diferença e com certeza o seu pai vai sentir todo esse amor, carinho e gratidão. E olha só, se você está pensando em preparar aquele café da manhã para o papai, é hora de colocar a mão na massa. Hoje nós vamos trazer para você um pão de abacate totalmente saudável. Fábio, mostra um pouquinho as imagens desse pão. Viu só? E daqui a pouquinho nós aprenderemos a fazer juntos essa receita deliciosa. E olha só, a atividade física de hoje também foi pensando no papai. O professor Luiz vai passar alguns exercícios para você fazer aí na sua casa, ao ar livre. E você também pode aproveitar a companhia do seu filho ou da sua filha. O nosso convidado de hoje é o Dr. Alexandre Azoubel, ginecologista cirurgião oncológico, e nós vamos falar sobre o câncer de colo do útero. E olha só a pergunta do quadro Tirando as Suas Dúvidas. Quando pode-se considerar que o PSA está alto e o que pode ser? Estamos no ar com mais um programa por você, sejam muito bem-vindos. A gente inicia o programa hoje com os filhos. Aproveitando que amanhã é o Dia dos Pais, a nossa equipe foi às ruas para sabermos o que os filhos mais gostam de fazer com os seus pais. Confira! Jogar futebol, brincar, jogar videogame. Eu gosto de passear, soltar pipa, assistir filme, brincar e passear. Eu gosto de jogar bola, andar de bicicleta e assistir filme com meu pai. Passear, sair. Antes da pandemia a gente saía bastante. A gente ia pra missa durante os sábados, depois da missa a gente saía pra comer algum lanche. Viu só? E agora vamos ver as dicas. Será que está tudo ok com os pais de hoje ou será que dá pra melhorar um pouquinho? Alguns pais ficam trancados em casa mesmo, né? Mas as crianças gostam de brincar, então, tem que levar, né? Pra sair um pouquinho, né? Mas só num lugar, assim, só pra eles mesmo, entendeu? Não ser tão bravo. Ter paciência com os filhos. Pai, feliz Dia dos Pais. Eu te amo e te adoro. Papai, eu estou aqui nesse momento para agradecer por tudo que você já fez por mim. Eu te amo e você é o meu melhor pai do mundo. Obrigado, pai. Isso você fez, tá? Eu amo muito você. Que lindo! E também pensando no Dia dos Pais, você já comprou o presente para o papai? Se você não comprou, ou mesmo que você tenha comprado, aproveite a loja online da Movement, que agora, até o dia 10, pensando no Dia dos Pais, o frete é simplesmente grátis, tá? Você encontra muitos itens na loja online da Movement. E a novidade também, olha só, esteira R7, bicicleta ergométrica horizontal, bicicleta ergométrica vertical, elíptico E3, tudo isso na linha residencial pro papai. E aí a mamãe aproveita e usa também. E agora nós vamos pro quadro Tirando as Suas Dúvidas. Tirando suas dúvidas. Oferecimento Visare Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Instituto de Radiologia Presidente Prudente. E Oncocare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer. E olha só a pergunta. Quando pode-se considerar que o PSA está alto e o que pode ser? Doutor Edmilson Long, urologista, responde. Bom dia, doutor Edmilson. Oi, Maíta, bom dia. Obrigado pelo convite. Em nome da diretoria da Oncocare, eu agradeço você por mais essa oportunidade. Hoje o assunto aqui é falar sobre o PSA, aquele exame de sangue que o homem faz para saber se tem câncer de próstata ou não. O PSA ele é uma proteína produzida pela próstata que serve de suporte, que serve de substrato, entre aspas, serve de alimento para os espermatozoides. O valor normal do PSA é em torno de 0 a 2,5. Só que a sua interpretação ela é diferente de um exame de sangue normal. A sua interpretação depende também de uma avaliação clínica, do exame clínico
de outros exames para o médico levar a um raciocínio clínico para saber o que está acontecendo com esse paciente. Por isso, o PSA deve ser avaliado geralmente por um urologista ou por um oncologista clínico ou qualquer outro profissional que trabalhe nessa área. Por que isso? Porque em algumas situações, cerca de 20% das vezes, o PSA tem os chamados falsos positivos e falsos negativos. O que significa isso? Significa que em cerca de 20% o PSA pode estar alto e essa pessoa não ter nada, como o PSA pode estar baixo e essa pessoa ter um câncer inicial de próstata. Porque a grande maioria dos cânceres de próstata, cerca de 90%, são assintomáticos. A partir de que idade o homem deve começar a se preocupar com a próstata, principalmente com o câncer de próstata? A partir dos 50 anos, via de regra. Se esse homem avaliado tem um parente em primeiro grau com câncer de próstata, ou seja, seu pai ou seu irmão, o risco dessa pessoa que vai ser avaliada aumenta cerca de 6 vezes em relação às pessoas normais, aumenta cerca de 6 vezes o seu risco de ter câncer de próstata. Isso significa que essa pessoa que tem um parentesco em primeiro grau com câncer de próstata, ele deve começar a sua avaliação mais cedo, em torno dos 45 anos. Tá ok? Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Obrigada pela participação, doutora Edmilson. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco, prepara para colocar a mão na massa, pelo menos para aprender a colocar a mão na massa, porque nós vamos fazer este pão de abacate. E ainda hoje um bate-papo com o doutor Alexandre Azobel sobre câncer de colo do útero. Eu volto já. E olha só a receita de hoje, como eu já falei, um pão de abacate. Bom dia, Lilian. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Primeira vez que a Lilian vai gravar com a gente, ela trouxe uma receita bem diferente. A gente nunca gravou um pão de abacate. Olha que legal. Fala um pouquinho pra gente desse pão de abacate. Então, o pão de abacate é uma receita assim espetacular para quem quer realmente começar o dia já com uma boa energia. Olha só. O abacate aí, para quem também tem uma opção mais saudável, né? Trocar aí o pão com manteiga, a gente tem uma opção. O abacate normalmente a gente conhece porque a gente usa ele em vitaminas, né? Preparações mais doces. E eu trouxe uma receita diferente aí, o pão do abacate, pra gente incluir no café da manhã. Passa os ingredientes então, Lilian. Então tá, então a gente vai usar aqui meio abacate, 2 xícaras de farinha ou 280 gramas, 1 xícara de farinha integral, o gergelim, 10 gramas ou 1 colher de sopa, a castanha do Pará, nós vamos usar 30 gramas, 1 colher de chá de sal, 10 gramas de fermento biológico e 180 ml de água. Então nós vamos estar amassando o abacate. Agora eu já vou colocar água, tá? E o abacate é gostoso, gente. Com certeza. Então primeiro o abacate, a massa, agora vem a água. Isso, agora eu vou misturando aos poucos a farinha, tá? A gente vai incluir todos, tá? Então aqui as 2 xícaras de farinha. A gente pode ir acrescentando tudo, tá? Aqui o sal, só vou deixar por último mesmo o fermento. Então agora por último a gente coloca o fermento, tá? E aí termina de dar aquela sovada. A gente vai deixar essa massa, vou até colocar para cá. E essa quantidade de ingredientes que você passou, quantos vai dar 4 unidades. 4 unidades. 4 unidades. Então aqui a gente deixou uma bola, né? Ó, ela fica bem homogênea. A gente passa uma farinha aqui, coloca ela.
E aqui eu vou colocar um papel filme, tá? E vamos estampar ela para... E quanto tempo vai ficar? Aqui vai ficar 1 hora. 1 hora. 1 hora para crescer. E aí? Agora cresceu já, 1 horinha, né? Olha. Agora a gente vai cortar, então eu tiro da vasilha, tá? Aí aqui só mais 1 minutinho a gente sova, tá? Ó, então a gente sova e aí a gente já modela. E aí a gente vai fazer um cortinho para dar aquela parte mais rústica, né? Certo. E aí eu só coloco para dar aquele toquinho, né? Agora daqui tá prontinho. Ele vai ficar mais 1 hora crescendo. Vou colocar na assadeira, abafado, mais 1 hora. Mais 1 hora. Isso. Aí a gente vai colocar no forno. Quer dizer que depois de 1 hora ele vai ficar assim, prontinho para ir pro forno. Prontinho para o forno. Aí o forno já deixei pré-aquecido, 200 graus, tá? Então nós vamos deixar aí de 30 a 40 minutos, que vai depender do forno. Enquanto isso, nós vamos para o nosso quadro de atividade física e hoje, pensando no Dia dos Pais, que é amanhã, o professor Luiz, ao ar livre, vai passar alguns exercícios para o papai fazer com seus filhos ou fazer sozinho. Mas faça uma atividade física, não é isso? Bom dia, Luiz! Atividade física. Oferecimento Total Vida Policlínica. Quem cuida da saúde vive o melhor da vida. Movement, líder nacional em equipamentos fitness. A solução é nossa, o movimento é seu. Bom dia, Maíta. Estamos aqui comemorando esse Dia dos Pais com uma série de exercícios com o Luiz Henrique, a sua filha Duda, onde vamos estar passando 3 séries de exercícios de resistência muscular para que você possa fazer nesse tempo de pandemia, onde não tem liberdade de treinar em academias e em qualquer outro lugar. Você pode usar o parque, uma praça, a sua casa, dentro do condomínio. Se você não tem o colchonete, você pode usar uma toalha, você pode usar um tapete, até mesmo se você tem a preferência, entrar numa das lojas online da Movement e fazer aquisição de qualquer equipamento para continuar dando sequência nos seus exercícios. Essa execução você vai fazer durante 30 a 40 segundos. Acabou ela, encerrou, a gente já entra com o próximo exercício. Parou, pode deitar, Luiz Henrique. A gente vai começar com a série de abdominais. Isso, ele apoia nos tornozelos delas e faz a elevação das pernas, onde ela vai empurrar de volta os pés até o chão. Aqui também a gente faz durante 30 a 40 segundos. Isso, controlando a respiração. Inspira na hora que sobe, solta o ar na hora que desce. Inspira na hora que sobe, solta o ar na hora que desce. Deu 30, 40 segundos de execução, a gente também para e já intercala um próximo exercício. Vamos trocar? Posição de flexão, vai ser o terceiro exercício. A gente trabalhou ombros, trabalhou o abdômen e trabalhou o peito. Agora, essa série eu não recomendo ser feitas para iniciantes, porque você pode correr o risco de se machucar. Então ela vai estar elevando os pés dele, fazendo flexões, e se torna um exercício um pouco mais intenso do que os primeiros. Então eu não indico para iniciantes. Um nível intermediário seria mais aconselhado para aqueles papais que já têm o costume de treinar e não querem perder a sua dinâmica de exercício durante esse tempo de pandemia. Para finalizar, agora a gente vai trabalhar um exercício de cardio, trabalhando o fôlego e o batimento cardíaco, onde os dois fazem trocas de passos, saltitando, sincronizado, fazendo agachamento, trabalhando coxa, glúteo, coordenação. Trabalho em equipe. Legal para você fazer em casa com o seu filho ou no parque. Muito bom. Isso, de 30 a 40 segundos ou até mais, aguentar. Esse é o exercício de finalização. Um feliz Dia dos Pais para todos e estamos aqui mais uma próxima. Obrigada pela participação, Luiz, e obrigada pro pessoal aí que te acompanhou. Bom, agora acho que o nosso pãozinho de abacate aqui tá pronto, né? Tá pronto. E você trouxe até uma ricota de amêndoas pra gente comer com o pão. E aí, vamos tirar o pão? Vamos ver. Olha. Olha só que lindo! Bom, não tem como provar de máscara, né, gente? Vamos lá. Lilia, muito
bom. Que bom que você gostou. A gente vai para um breve intervalo, mas não sai daí não, porque no próximo bloco eu converso com o Dr. Alexandre Azolbel, cirurgião oncológico, e nós vamos falar sobre o câncer de colo de útero. Eu volto já. Estamos de volta e agora sim eu converso com o Dr. Alexandre Azolbel, ginecologista, cirurgião oncológico do Hospital Amaral Carvalho de Jaú. Bom dia. Bom dia, Maíta. Você andou um pouquinho para chegar aqui em Prudente, né? Andei, mas andaria tudo de novo se fosse preciso, porque é muito bom estar aqui de novo, né, nessa cidade. É muito bom estar vendo você assim tão bem. E você acompanha o programa há muito tempo, né? E há fazendo, muito tempo. E fazendo parte dessa história, né? Dessa história do programa que está há tanto tempo fazendo tanto sucesso. Graças a Deus. É muito 17 bom. anos nós vamos fazer, doutor Alexandre. Parabéns. Bom, obrigada. Nós vamos falar sobre câncer de colo do útero. Para iniciar, explica então o pessoal que está nos assistindo o que é o câncer de colo de útero. É uma doença maligna que acomete o colo do útero das mulheres e que pode evoluir para uma situação muito séria, muito grave. Na mulher, é um dos cânceres que mais aparece? Sim, infelizmente sim. Quando eu falo sim, eu estou falando em relação à estatística brasileira, né? Porque em outros países, eles já estão diminuindo muito a incidência. Por exemplo, a Austrália, e depois a gente vai falar sobre isso, tem um planejamento de, olha só, erradicar o câncer do colo do útero até 2033. Bom, e os sintomas? Como é que é? Este é o grande problema do câncer, em geral, porque ele não dá sintomas. Não dá sintomas. Então, assim, a nossa grande preocupação, e isso é muito constante, a paciente que chega pra gente e fala, doutor, mas eu não estou sentindo nada, ou doutor, minha mãe não está sentindo nada. Então, e aí a gente lembra, quando a gente fazia palestra para a população, para orientação, para conscientização, a gente sempre falava, lembre-se da famosa frase do Dr. Alexandre, o câncer, eu estou falando do colo do útero, né? Sim. O câncer do colo do útero, na fase inicial, não dói. Então, não adianta você achar que está tudo bem se você não sente nada. Isso não é uma verdade. Nós sempre torcemos para que você realmente nunca tenha nada, nunca sinta nada, mas não é um critério de segurança. Eu não sinto nada, então está tudo bem, eu não tenho nada. E como é feito o diagnóstico desse câncer? O diagnóstico ele é feito através de exames, né? O exame ginecológico, eventualmente no exame você vê a lesão, você vê a doença e se necessário for, você faz a biópsia ou você faz o diagnóstico para poder confirmar. Quando a gente fala de câncer, nós não podemos achar, nós temos que ter certeza. É por isso que a biópsia é fundamental. Quando ele já está numa fase mais avançada, aí sim ele dá sintomas? Sim, dá sintomas. E quais seriam? O mais comum é aquela pessoa que sangra, né? Então, o sangramento é o sintoma mais comum nessas fases avançadas. Certo. Principalmente depois de relação sexual, e é fácil entender isso, você tem uma lesão que é sensível, a gente fala friável, né? E quando você tem relação, você corre o risco de romper e com isso sangra, né? E é importante a gente frisar, já que você perguntou, que o sangramento também não tem relação com gravidade. É outra confusão que as pessoas costumam fazer. Se eu sangro pouco, tá tudo bem. Se eu sangro muito, eu me preocupo. Não. Certo. Teve relação, sangrou, você precisa ser avaliada. Eu não estou dizendo, e não tenho essa pretensão, de dizer que quem tem relação e sangra tem câncer de colo de útero. Isso não é uma verdade. Outras razões, outros motivos podem levar a sangramento por pós-relação. E a segunda coisa são aquelas pessoas, e isso é importante também frisar, que já não tem mais relação sexual, seja porque são viúvas, seja porque por opção própria, e que principalmente depois da menopausa elas apresentam algum sangramento espontâneo. Então é importante também, a dica que a gente poderia dizer é assim, sangrou, vai ver o que está acontecendo. Bom, e é possível
evitar, prevenir esse tipo de câncer? Marita, esta é uma questão essencial. Eu não sei se você se lembra, e eu falei que a Austrália está com um programa de erradicar, exterminar, desaparecer o câncer do colo do útero até 2033. Então, respondendo sua pergunta, sim, é com dor no coração que eu te falo que nos chateia muito cada vez que a gente atende uma paciente com câncer de colo de útero. Por quê? Porque nós sabemos que é uma doença totalmente prevenível. Então, se a pessoa tem um pouco de cuidado, consulta seu médico de confiança, consulta seu ginecologista, faz os exames de rotina, nós conseguimos detectar alterações pré-cancerosas que podem ser podem sofrer intervenções, podem ser tratadas, evitando que essa paciente evolua para um câncer numa fase avançada. E mais, é muito comum em pessoas jovens que têm essa alteração, elas serem tratadas e inclusive com preservação de fertilidade, ou seja, ela vai poder engravidar, ela vai poder ter sua vida normal, sendo que ela teria um câncer avançado no futuro se ela não se cuidasse. O exame mais comum feito para prevenção é o Papa Nicolau, é esse exame? Isso. O Sir George Papa Nicolau, ele ficou durante muitos anos tentando desenvolver um exame que fosse fácil, barato, eficaz e que desse uma segurança para o profissional. Então, ele conseguiu, por volta da década de 40, pôr isso em prática. Nós estamos em 2020, né? O exame começou a ser feito na década de 40. E nós vemos que até hoje as pessoas ainda, ou por questão cultural, ou por uma questão de vergonha, né? As pessoas têm resistência a ir atrás e fazer esse exame. Eu estou falando do Papa Nicolau, mas hoje existem vários métodos de rastreamento e diagnóstico, né? Existem várias opções, várias alternativas, que talvez aqui não caiba e nem dê tempo de falar todas, mas assim, independente qual o seu médico use, não interessa. O importante é, você vai ser avaliada, você vai ser rastreada, como a gente fala. Se tiver tudo bem, excelente. E a partir de que idade a mulher tem que fazer esse acompanhamento? Hoje, nós começamos o rastreamento, caso não tenha nada diferente antes, a partir dos 21 anos de idade. Certo. Né? Então, assim, mas assim, isso é uma normativa, isso não é uma obrigatoriedade. Se me procurar no consultório uma paciente com uma suspeita, eu achar que devo fazer, quando eu falo não é somente eu, qualquer profissional tem essa consciência. Ele vai colher o exame e vai ver o que está acontecendo. Mas, a princípio, quem não tem nada, quem está totalmente sem sintomas, sem nada, e vai de rotina, hoje em dia o preconizado é começar na cidade. Doutor Alexandre, para a gente encerrar então, como é feito o tratamento a partir do momento que a pessoa já está com a doença? O tratamento é feito baseado numa situação que nós temos que saber como está a doença. Em linguagem médica, a gente chama isso de estadiamento. O estadiamento, ele vai nos nortear o que fazer em relação ao tratamento. Nos casos em que a doença está inicial, nós chamamos de estadio inicial, nós podemos fazer ou um procedimento conservador, em que a gente tira apenas aquela área que está afetada, certo, ou nós podemos fazer a retirada total do útero. Em casos um pouco mais avançados, então aí precisa sim pensar em um procedimento maior, cirurgias maiores, onde se retira o útero, se faz a avaliação das ínguas, né, os gânglios linfáticos, algumas vezes da região pélvica, outras vezes necessário outros gânglios mais altos no abdômen, quando são suspeitos, e eventualmente, em confirmando o diagnóstico, isso é o mais triste, nós estamos falando de uma doença que é totalmente prevenível. Para que ela não chegue a esse estágio, né? E algumas vezes a cirurgia por si só não é suficiente. Então a gente precisa complementar o tratamento com radioterapia e algumas vezes associar também a quimioterapia para tentar fazer com que essa pessoa volte a ter uma vida normal.
tantos cânceres que não são possíveis prevenir? Se esse é? Esse é. É por isso que eu gosto muito desse tema. Eu fiquei muito feliz quando nós conversamos sobre isso, porque é diferente do que está acontecendo hoje em dia, que tem um vírus novo, que nós temos que estudar e descobrir coisas novas todo dia. O câncer do colo do útero é uma doença gravíssima, que mata mesmo, tá? E ela é 100% prevenível, ou seja, se a pessoa se cuidar, ela pode evitar um desfecho muito ruim. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e não demore muito para voltar aqui, ok? É sempre um prazer, eu só demoro porque às vezes a correria não me permite vir mais vezes. Bom, chegamos ao final de mais um programa, eu espero por você sábado que vem. Um feliz Dia dos Pais para todos os pais, que amanhã é Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais, que você também é pai, né, Alexandre? Para mim, para o Emerson e para todos. Para o Emerson. Eu te espero sábado aqui no SBT. Música